Olá, você sabe o que é o Programa Estadual de Recuperação de Créditos Ambientais e Multas de Rondônia, RECAM? Essa é a temática do nosso Amazônia, Gente e Justiça. Nesse episódio, recebemos a visita da professora Adriana Vieira da Costa, que é doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade Paranaense, Unipar, além de possuir especializações lato sensu em Direito Constitucional, Processual Civil, Metodologia do Ensino Superior. Ela é docente do curso de Direito do campus de Porto Velho, da Universidade Federal de Rondônia, e também do Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, DHJUS Unir. Ela é líder do Grupo de Estudos em Processos Socioambientais na Amazônia, o GEPSA, e tem pesquisas voltadas a crimes ambientais, desmatamento ilegal e impactos sobre terras indígenas e áreas protegidas. Adriana Vieira da Costa, muito obrigado por atender tão gentilmente o nosso chamado aqui do Amazônia, Gente e Justiça, para falar a respeito dessa temática tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Rivoiro. É grande satisfação estar aqui no programa. A ideia é a gente comentar um pouquinho sobre essa lei estadual que foi sancionada agora, dia 4 de fevereiro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa lei e trazer aí algumas informações, basicamente no campo jurídico, e bater um papo leve sobre esse tema. Perfeito. Eu que agradeço aqui o convite, tá? Para participar deste programa que é importante. Para você que está chegando agora, o Amazônia, Gente e Justiça tem um novo episódio todas as sextas, às 18 horas, 6 da tarde, como está acontecendo agora. E você pode acompanhar pelas seguintes vias: no Instagram, @NewsRondônia, no Facebook, Jornal News Rondônia, no YouTube, @NewsRondônia TV, e também pelo site www.newsrondonia.com.br. E também os programas são exibidos na programação da News TV. O endereço da News TV? newstv.tv.br. Como sempre gosto de esclarecer, o nosso Amazônia, Gente e Justiça é um espaço franqueado pela News TV e pelo site News Rondônia, à Universidade Federal de Rondônia, ao DHJUS, aos seus pesquisadores, docentes da Unir, para que assim a gente possa fazer desse espaço um verdadeiro projeto de extensão, levando informações científicas, levando posicionamentos jurídicos e também de outras áreas. Sempre que puder, acompanhe, compartilhe, siga, assim você vai ajudar a alavancar a ciência e os novos entendimentos científicos que acontecem aqui em Rondônia. Vamos começar então, professora Adriana, com o nosso bate-papo. Acredito que a primeira questão que a gente pode esclarecer: qual é a natureza jurídica do RECAM, o princípio do poluidor-pagador, como funciona essa questão? Bem, vamos primeiro pensar o seguinte: a natureza jurídica do RECAM é de arrecadação mesmo, tá? Em cima do passivo ambiental. Então, a ideia que o Estado teve é de anistiar percentuais dentro do valor principal, né, que a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso, de modo que isso venha a trazer para os cofres do Estado público uma arrecadação expressiva para que ele possa, em cima disso, realizar os seus trabalhos, projetos, enfim, como uma arrecadação. Mas, assim, com relação ao princípio do poluidor-pagador, né, para a gente ter uma ideia com relação a essa legislação da sua intenção e se isso de alguma forma gera um contrassenso ou confronta a questão
desse princípio constitucional é a gente pensar assim. O princípio poluidor-pagador, ele tem assim como ideia, né, o que ele exige da gente é que aquele que é responsável pelo dano ambiental é quem deve arcar, né, com esses custos. A ideia é que a gente não passe esse custo ambiental para a sociedade, seja encarado somente por aquele causador do dano. Então, quando a gente tem uma sanção ambiental, ela é decorrente de uma infração, né? Uma infração ambiental. E ali se aplica uma multa. A gente tem uma lei federal que estabelece esses parâmetros desta multa. Então, quando o Estado ele vem com esse programa, né, que é um programa estadual de recuperação de créditos ambientais, né, e de multas, né, ele está, de alguma forma, ao mesmo tempo em que ele traz uma possibilidade de perdão, de anistia desse valor que a lei traz como importe de 35%, ele também traz a possibilidade de parcelamento a longo prazo. Isso é um alívio para o pequeno produtor ou para aquele que causou o dano. Mas veja que, quando o princípio do poluidor-pagador, ele diz que quem vai arcar com estes danos é o próprio causador, ele está querendo dizer que essa sanção ambiental, essa multa, esse valor principal, é em si o que a gente chama da penalidade principal. Então, a ideia é que essa anistia não deveria recair sobre o valor principal, não sem antes estabelecer para aquele que causou o dano a possibilidade dele ter uma reparação. Então, ou seja, não há problemas com relação a esse tipo de perdão, né, não fiscal. Isso é muito comum, a gente vê refis, né, em políticas públicas aí, com relação a essa possibilidade. Porém, em se tratando de infração ambiental, quando você perdoa o valor principal, você pode estar, talvez, trazendo para o interna-se, vamos dizer assim, ou passa-se uma ideia de que aquele crime ambiental compensa porque o valor principal, que é a sanção, né, da infração ambiental, ela pode ser perdoada no importe de 35%, sem nenhuma consequência, ou seja, sem ir lá reparar o dano, sem tomar qualquer providências que a gente possa ir direto ao meio ambiente e de alguma forma restaurar. Então, a ideia da lei eu vejo com os bons olhos quando a gente está falando da parte da possibilidade de você pensar em perdoar, né, para os produtores, principalmente os pequenos produtores. Agora, pensar sobre a luz do grande infrator, que tem multas altíssimas, aí, e que tem recursos para pagar, e aí gera um contrassenso à lei, porque aí ele deixa de arrecadar quem é que pode pagar, né? E anistiando um valor principal muito considerável, que é os 35%. Então, assim, precisaria, ao nosso ver, que trouxesse critérios que pudesse, fazer ali uma anistia, um perdão parcial, dentro do valor principal, em contrapartida com alguma prestação de serviço direto ao meio ambiente em questão de recuperação. Normalmente, essas pessoas, essas personalidades jurídicas, acabam alegando que essa atuação desse modo, apesar de ter prejudicado a natureza e assim por diante, gera emprego e renda, não é? Porque contrata pessoas, contrata outras empresas. Nesse sentido, eu gostaria de entender uma questão. Essa lei é muito recente, como a senhora bem esclarece, a Lei 6.329 de 2026, que cria o RECAM. Uhum. E aí o que se pergunta é que ela justifica o programa alegando que ele visa garantir a preservação da empresa e do emprego. Assim, eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessa legitimidade ou inexistência de legitimidade com relação a essa viabilidade econômica do agronegócio para produzir e reduzir multas por desmatamento e queimadas.
Essa é uma pergunta importante e eu diria que extremamente delicada, porque o argumento da empresa, ela é comum quando a gente faz esse estudo lá no âmbito do direito empresarial, do direito falimentar, mas quando a gente traz aqui para o campo do direito ambiental, a gente deve se cercar aqui de certas cautelas extremas. Por quê? Porque a empresa, ela tem a sua função social, né? Então, a nossa Constituição, ela já exige que essas propriedades, essas grandes empresas, elas cumpram essa função social e, claro, respeitando o meio ambiente. Então, assim, essa viabilidade econômica, essa legitimidade ambiental, a meu ver, ela não pode se manter viável quando ela traz, quando ela visa, eu não diria a palavra discurso, mas talvez o argumento, né? O argumento de que a sua viabilidade para a sua manutenção é necessário que haja essa anistia, esse perdão. Mas veja, o que os estudos, né, e as pesquisas nesse aspecto do direito ambiental? É que essa empresa, ela não pode, né, se dizer manter viável, né, entre aspas aqui, se manter viável por descumprir a sua função social. Então, assim, a gente não pode pensar numa anistia para ela dizer que ela necessita se manter viável e se presente no mercado a custo da natureza. Então, esse argumento, ele acaba sendo um argumento frágil para a empresa, né? E sem falar que a gente acaba tendo um contrassenso, um contraponto de que como eu disse anteriormente, como ele tem poder de recurso muito maior, em que embora ele gera renda, em que embora ele gera emprego, mas essa renda não pode ser às custas da nossa natureza. Então, aí é que está o cuidado. Eu entendo quando a empresa precisa se manter viva, sustentável, operante, gerando emprego, mas aí a gente tem que pensar a que custo. Se a sobrevida dessa empresa é baseado em multas altíssimas recorrentes, aí esse argumento da empresa ela se fragiliza, porque o desenvolvimento econômico ele é pertinente, deve, mas o que a gente pensa? Que esse desenvolvimento ele tenha que se dar de forma sustentável. Então a gente realmente retira os recursos da natureza, mas a gente não retira, melhor dizendo, banalizando, destruindo, devastando. Então, esse argumento, ele diria que ele tem ali um contrassenso. Se eu só me mantenho sobre eu só sobrevivo, melhor dizendo, em cima das anistias, das multas ambientais, aí eu acho que esse argumento ele fragiliza. Então, podemos entender a sua colocação por meio de um binômio. É necessário equilíbrio e sustentabilidade? Perfeito, perfeito. Até porque essa empresa, como já foi dito aqui no âmbito ambiental, a função social dele aqui é sobre uma lupa da questão do ambiente. Ele não pode simplesmente exercer a sua atividade destruindo a natureza. Então, é necessário. Agora, que a gente precisa desenvolver economicamente, que a natureza, de alguma forma, ela está aqui com seus recursos, ok. Mas essa liberdade é que ela tem que ser exercida com responsabilidade. Porque senão, professor Rivorio, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma exaustão do nosso capital natural. Então vai chegar um momento que a gente nem consegue retirar mais nada da natureza para continuar o nosso desenvolvimento e a nossa sobrevida. Existem doutrinadores, pesquisadores científicos que já colocam que estamos num caminho sem retorno de desertificação da Amazônia e a luta é para que isso não ocorra. Exatamente. Praticamente todos os estudos, as nossas pesquisas na área ambiental, a gente sempre traz esse ponto. Dificilmente a gente não pode deixar de não observar que a gente está em mudança climática, que a gente está sofrendo. Tivemos seca severa 2024, 2023, tivemos a questão da chuva, o clima seco, fumaça, entendeu? Então, a gente
a gente não pode virar as costas para esses eventos, né, e dizer que nada está acontecendo. Então, é comprovado cientificamente, sim, que nós estamos indo para esse caminho. Então, assim, o estado de Rondônia, né, fazendo parte aqui da nossa Amazônia, né, eu acho que a gente tem grandes chances da gente ser, na verdade, modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente caminhar, o Estado ganha, as pessoas ganham, e aquele emprego, aquela geração de emprego daquela grande empresa, né, ou ainda que seja pequena, mas que é trabalhada sobre essa ótica do desenvolvimento sustentável, pode ter certeza que, além dos seus selos, além dela manter a comercialização dos seus produtos, ela está cuidando da natureza e vai poder voltar e retirar. Perfeito. Uma preocupação pelo que já ocorreu, com relação à constitucionalidade, retrocesso ambiental. Algumas vezes o STF ele anulou leis estaduais aqui de Rondônia na tentativa de flexibilizar a fiscalização ambiental. Qual é a verdadeira probabilidade do RECAM ser declarado inconstitucional, considerando que ele altera a eficácia das sanções federais previstas na Lei de Crimes Ambientais, professor? Olha, isso aqui é uma análise jurídica, tá? A probabilidade, aos nossos olhos, ela é altíssima, né? Por quê? Já existe um padrão realmente de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de proteger aquilo que nós vamos chamar de núcleo essencial dos direitos ambientais. Então, a União ela tem a competência para poder legislar normas gerais, né, de proteção, né, de direito ambiental. Perfeito. O Estado ele vem, sim, com competência para complementá-la, suplementá-la. Só que essa competência que é dada ao Estado, ela não pode nunca vir para reduzir aqueles patamares de proteção que já foram alcançadas. Então, quando a Lei de Crime Ambiental já estabeleceu parâmetros gerais de como vai se dar a aplicação dessa multa, enfim, como vai se dar esse processo de aplicação das penas e da sanção da infração ambiental, não podemos aqui, enquanto lei estadual, vir e restringir. Em que momento que a gente está restringindo? No momento em que, como disse no comecinho da nossa fala, a gente vem com uma anistia de 35% sobre o valor principal, que é a sanção da infração, né? É como se eu pegasse metade, ou o percentual de 35% da pena máxima do infrator ambiental e falasse assim, olha, com relação a esses 35% ou esse percentual, você está perdoado. Então, a gente só está vendo sobre o olhar econômico do dinheiro. Então, ok, você está perdoado 35%, aí, veja bem, com relação aos juros e às multas moratórias, eu ainda vou te dar a benesse de 95%. Ok. Porque aqui, no caso, esses 95% em cima dos juros e da multa moratória, a gente está falando daquelas multas e daqueles juros pelo atraso do pagamento. Então, aqui me parece tranquilo a questão da negociação, e isso a gente vê muito nos famosos refis, né, nesses programas, porque a gente está falando de juros e multas pelo atraso. Agora, quando você fala do valor principal 35, aí, fazendo um contraponto com a lei federal que traz essa proteção máxima, ela não autoriza que você aplique esse percentual de 35% ou qualquer percentual de redução sobre o valor principal, se não vem uma contrapartida. E aí, se não vem essa contrapartida, o que nós temos? Justamente uma violação do princípio que a gente chama da vedação ao retrocesso ambiental. Eu tenho uma lei federal que já me trouxe uma ampla proteção, aí vem uma lei para restringir, peraí, eu até te autorizo restringir, mas me dá aqui o motivo do interesse público maior, né? Me dá aqui o interesse público maior, por que a gente vai fazer, por que a gente vai trazer esse perdão da sanção ambiental, né? Por que a gente vai fazer isso? Aí,
olha, a gente vai fazer isso, o desconto do 35% em cima do percentual principal, mas você vai ter que fazer ali uma recuperação prévia, para daí você ter direito a esse grande desconto. E aí percebe que aí sim essa lei estadual, ela vai trabalhar, vai manter essa ideia da aplicação da pena com esse cunho pedagógico. Vai ter a questão econômica? Vai, mas você vai ter um desconto, mas lembre-se, como você infringiu a natureza, né, um direito aqui que é de todos, você tem que repará-la. Aí eu te concedo aqui o perdão dos 35%. E aí falta um critério também melhor definido, que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois, de você estabelecer, esse percentual é para todo mundo. Então a gente também fere o princípio da igualdade, né, da isonomia. Então, assim, só para resumir essa questão posta, eu tenho uma lei federal que já estabeleceu os parâmetros gerais com relação à aplicação da multa. A lei estadual, ok, pode vir suplementá-la. Ela pode até trazer, sim, esses tipos de programa que vá fazer com que haja esse recrutamento com relação a essas multas decorrentes da infração, mas ela tem que ter um cunho pedagógico. A sanção aqui, a isenção dela, tem que ser pensada à luz de uma contrapartida por parte daquele que causou o dano ao meio ambiente. Então, ou seja, vá reparar, foi uma queimada, então vamos reflorestar, tem a mata ciliar, é uma poluição do rio, o que foi? E aí sim, porque qual é o sentimento que fica? Que compensa. Este crime compensa muito, porque eu tenho descontos, inclusive, na minha sanção principal. E não preciso reparar. E não preciso reparar. E se a gente começa a deixar que essa banalização começa a surtir um efeito cascata para todos aqueles que praticam a infração penal, a gente esvazia a intenção pedagógica da norma. Perfeito. Para você que está chegando agora, somos Amazônia, Gente, Justiça, estamos aqui na News TV, sempre trabalhando assuntos voltados à ciência, à pesquisa científica, à inovação tecnológica, por meio do trabalho, principalmente dos docentes e pesquisadores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, como é o caso da professora Adriana Vieira da Costa, que está aqui conosco nesse episódio do nosso Amazônia, Gente, Justiça. O tema maior desse bate-papo, não posso chamar de entrevista de forma alguma, um bate-papo informal, porque acredito que é assim, na informalidade, que as pessoas conseguem entender de modo mais amplo, com mais clareza, as questões que são parte do seu dia a dia. Porque lei nova, questões ambientais, alcança todos que estão em Rondônia, que vivem aqui e os que também não estão aqui, porque é uma questão de direito difuso que alcança pessoas e populações até distantes daqui por meio das queimadas, que a gente já tem informações que o que acontece aqui em queimadas alcança Mato Grosso do Sul, Paraná e outros estados do Brasil e outros países aqui ao redor do Brasil. Então, temos uma lei nova, criancinha, agora de 2026, é a Lei 6.329. A professora doutora Adriana desenvolve uma análise crítica a respeito dessa lei nova e, assim, eu gostaria de fazer um questionamento, professora Adriana, que é o seguinte: essa lei nova tem uma cláusula específica em seu artigo 3º, parágrafo 4º, que exige que o devedor confesse a dívida de forma irrevogável e renuncie qualquer tipo de defesa judicial, ou seja, vai ser feito um acordo efetivo. Então, não pode haver nenhum tipo de recurso judicial ou administrativo. E aí, o que se coloca essa questão traz segurança jurídica para o produtor
ou pode ser entendida como algo frágil que pode ser desfeito, caso a lei, por exemplo, venha a ser anulada pelo STF num futuro que pode ser bastante curto? Olha, que pergunta boa essa, porque como o professor já adiantou, a gente está fazendo uma análise, né, crítica da norma sobre o olhar jurídico. A nossa ideia aqui é meio que passar um filtro na lei, porque isso sugere discussões, né, no âmbito acadêmico, para a sociedade também entender, e principalmente para aquele que, de alguma forma, causou dano ambiental. Por quê? Eu acho até... Não, achar não. É porque é tão nova a lei que a gente ainda precisa aprofundar. Mas, assim, pelo estudo que foi feito, assim, a princípio, eu acredito que seja, sim, uma das inseguranças, eu diria que oculta dessa lei, tá? Porque, pensa bem, professor, Pois não. olha só, quando aquele que cometeu o dano, o infrator ambiental, ele vai lá e adere a esta lei, ele está, sim, tem previsão, está aqui, de que ele está assinando uma confissão de dívida. E a partir do momento que ele adere a esse programa, essa confissão de dívida ela se torna irrevogável. Significa dizer, como já acrescentou, ela é indiscutível. Então, veja, para aquele que já tem ali uma ação judicializada, para aquele que já está tendo uma cobrança, uma execução, uma cobrança ali no âmbito administrativo, aí a coisa fragiliza um pouco. Porque, veja bem, se eu cometi o dano ambiental, vamos pensar aqui em 2025, recente, só estou ali com auto de infração, o processo administrativo se iniciou, aí eu vejo essa benesse da lei e falo, nossa, 35% sobre o valor principal, isso é muito, é um descontão, então eu vou aderir. No momento em que eu vou lá e faço esse aceite, veja que eu estou numa fase inicial, eu só tenho auto de infração, eu estou iniciando os meus momentos de defesa naquele processo administrativo, né, que corre na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, e aí, mas eu vejo essa possibilidade, vou lá e adero. O que vai acontecer? Se porventura essa lei for questionada, né, e é possível que o MP, por meio do seu escrutínio, porque a gente vê comumente ele agindo em algumas leis ambientais, essas discussões constitucionais, né? E se isso for parar no STF e vier a ser anulada, o que acontece? A anulação dessa norma ela vai se dar com relação ao percentual dos 35% e do parcelamento em 120 vezes. É disso. STF não vai anular aquela confissão de dívida que no meu exemplo eu coloquei. Eu fui lá e fiz o aceite da norma, aceitei e parei com o meu processo administrativo. E estou lá. Quando vem a lei e declara, quando vem o STJ e declara a inconstitucionalidade da norma, ela vai lá e considera, o que ela vai considerar inconstitucional, que confronta? É justamente a parte do percentual e do parcelamento. STF não vai entrar na discussão de que aquele aceite de dívida minha, ele não entra nessa discussão. Então, o processo volta para casa dizendo assim, Adriana, infelizmente você não vai ter direito aos 35% nem ao parcelamento. Ah, beleza. Então, como eu fiz o aceite da dívida, eu agora não posso rediscutir como eu poderia ter tido chance lá no processo administrativo para dizer, olha, órgão, vocês erraram na aplicação da multa, esse valor não está de acordo com a legislação. Eu teria o meu direito, que a gente fala que no campo jurídico, de espernear. Eu teria ali um momento para poder me defender. Está errado esse cálculo, está errado como foi a aplicação, não fui eu o causador do dano, e assim vai. E tudo isso se perde, justamente porque houve o aceite, e esse aceite se torna irrevogável, tá? E aí, de modo, eu diria que a insegurança jurídica oculta na lei seria nesse sentido. Em contrapartida, para o outro que não está nessa esfera de defesa,
para ele volta-se no campo da normalidade. No campo da normalidade. Perfeito. Bem, vamos então trazer aqui alguns apontamentos sobre alternativas e a gestão territorial em Rondônia. Sabemos que em sua tese de doutorado, a senhora propõe um modelo de política pública integrada por mesorregiões. Como esse programa chamado de RECAM, ele pode, de alguma forma, fazer com que haja um diálogo com essa necessidade de uma gestão mais específica aqui do território rondoniense? Então, professor, na tese de doutorado, a proposta era justamente um modelo de políticas públicas, né, baseadas, né, na integração por mesorregiões. E o que eu acredito que a gente possa, que de alguma forma, ter ali um diálogo, é justamente na seguinte perspectiva. Mas antes, vale destacar o seguinte, esta lei, o RECAM, ele acaba trazendo aquilo que nos nossos estudos a gente chama de uma política top-down, linear. O que significa isso para a gente de casa entender? Ela vai ser uma norma que o Estado vai tratar para todos de uma forma, como é que eu poderia dizer? Com uma massa uniforme, para todo mundo, sem considerar as especificidades, primeiro, da região e até para aquele que causou o dano. Eu não consigo ter uma diferenciação de quem é o pequeno produtor, quem é o grande produtor, porque ali a benesse vai ser aplicada para todo mundo. Então, essa uniformidade que traz essa concessão do perdão, ela não pode ser vista da mesma maneira para todas as regiões. Olha só, nós já sabemos que o Cone Sul já é uma área que já está consolidada com a questão da pecuária, tudo. A gente sabe que na nossa região mais próxima aqui, Porto Velho, a gente tem unidades de conservação, a gente tem uma área aí, vamos dizer, uma área ambiental aí, que deve ter um olhar mais protegidos, né? Veja, aí aquele que causou o dano aqui, um desmatamento, né, agressivo, próximo aqui da nossa região, vai ter a mesma benesse daquele que causou um dano naquelas áreas que já estão consolidadas com essa atividade humana. Percebe aqui que a gente não está tendo uma certa igualdade? Então, quando eu digo que para a gente haver um diálogo com a proposta que eu trouxe na tese com relação a essa lei do RECAM, é no sentido assim, vamos trazer critérios que a gente consiga trazer esse diferenciador de regiões e de perfis também daquele que causou o dano. O pequeno, né, o grande, aquele que de repente agiu por culpa, por não saber, aquele que já agiu intencionado, sabendo, né, que aquela prática é ilícita, consciência do ato. Então, aqui a senhora está colocando a possibilidade de não termos um percentual fixo de 35%, e sim uma espécie de dosimetria a partir do que realmente ocorreu. Do que ocorreu, o perfil daquele que causou o dano e da região, tá? Porque o que é um dano ambiental causado, por exemplo, numa área de pecuária e numa área de mata virgem ou numa área de unidade de conservação ou numa área indígena ou de quilombola, percebe que não dá para a gente colocar na mesma balança? Então, critérios, aonde, como. Então, isso é possível se a gente trouxer mais técnica para a norma, ser mais criterioso e mais cuidadoso. E aí, dessa forma, a gente consegue dialogar no sentido de que, qual é a proposta, né? A minha proposta trazida na tese é justamente isso, a gente traz critérios diferenciados para cada região, o histórico ambiental daquela localidade, especialmente quando a gente está falando daquelas áreas fronteiras, né, fronteiriças ativas, né? Então, assim, levando em consideração justamente isso, porque se a gente não fizer, a gente perde, inclusive, a oportunidade da gente induzir bons comportamentos, né? A gente perde a oportunidade de que essa negociação dessas multas, elas sejam vistas
sobre o olhar de benesse para a natureza. Eu vou lá, vou recompor, eu vou lá recuperar uma área degradada. E sem falar também que eles poderiam pensar incentivos para trazer essas pessoas para essa questão mesmo de incentivar a adesão efetiva ao CAR, né? Aqueles programas que a gente tem também de Bolsa Floresta, entre outras políticas que o Estado de Rondônia tem, comumente com o governo federal. Então, esse diálogo é nesse sentido. Vamos trazer critérios, né, mais próximos de áreas, de perfil do agente. Eu acho que assim a gente consegue ter uma lei muito, eu diria que boa no sentido de que a gente mantém o cunho pedagógico e faz com que aquele que causou o dano vá em busca de reparar aquilo. Percebo, então, que a professora Adriana defende uma política pública nesse sentido e não apenas o apontamento de uma regra jurídica nova. Exatamente. Perfeito. Nesse sentido, o RECAM foca na recuperação do crédito monetário. Existe alguma alternativa, professora, que o governo de Rondônia possa adotar ou pode ter adotado para resolver o passivo das multas sem ferir os princípios ambientais? Certamente o caminho sustentável, né, juridicamente seguro, seria a gente, por exemplo, converter aquelas multas, né, em serviços ambientais. Isso não é novidade, isso está na lei federal, né? Mas nos ajudaria muito, né? Aqui. Então, e você passa a mensagem de que, pedagógica, que você praticou a infração, mas você tem a oportunidade de regenerar, de voltar a olhar para a natureza e dizer, não, se aqui é o meu ganha-pão de alguma forma, então eu retribuo regenerando, recuperando. Então, assim, é incentivar a conversão dessas multas, né? Nessas ações de preservação e de recuperação. Agora há pouco falei da questão da Bolsa Floresta, também como uma possibilidade. O pagamento de serviços ambientais, a gente tem estudos na nossa universidade, no nosso programa lá do DHJUS, temos professores que trabalham com esse tipo de programa, fala bastante da necessidade, da incentivo disso, foco nas áreas degradadas, né? Então, quando você pensar na recuperação, não pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer área, melhor dizendo. Então, ela pode, inclusive, favorecer aquela área onde a parte degradou. Principalmente se a gente está falando do pequeno agricultor, porque ele volta para a sua própria propriedade, professor, para regenerar e recuperar. Entendeu? Então, não é em qualquer lugar que eu vou fazer essa recuperação, né? Não é em qualquer momento, né? É diferente a depender de que infração a gente está falando, de qual localidade. Então, ok, a gente pode pensar em áreas que mais necessita dessa recuperação. Então, assim, multa como um instrumento, vamos pensar assim, de gestão territorial, essa visão dessa arrecadação dessa multa, ela tem que ser mais estratégica, ela tem que ir para um fundo específico, a ideia é que ela não vai para um fundo geral, tá? Ela tem que voltar. Isso, veja, não é novidade, seria a gente trazer isso para dentro da nossa legislação para que ela se torne mais técnica e torna mais viável e foge, né, corre da possibilidade dela ser considerada, ou melhor, declarada inconstitucional. O papo está fluindo tão bem que a gente nem percebe o tempo Opa! passando. Daqui a pouquinho vamos ter que começar a marcar o nosso próximo encontro para falarmos com Vai ser um mais prazer. detalhes a respeito desse novo apontamento legal aqui do estado de Rondônia. Mas sigamos. Existe uma percepção de que as multas eram impagáveis, muito altas, e que o RECAM destrava essa situação e traz assim um aspecto interessante para a vida do produtor. Isso não seria uma forma de garantir a dignidade da pessoa humana para o pequeno agricultor que está, digamos, sufocado em dívidas? Olha, a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental, né? Então, proteger aqui a figura, né, a dignidade do produtor é importante.
Mas eu reforço, não à custa da degradação ambiental, né? Porque é ela que sustenta a vida de todos. Então, mas eu entendo que pequenos agricultores, eles sofrem muito com a falta, né, daquela assistência técnica, de uma regularização fundiária eficiente. Tudo isso, querendo ou não, vai comprometendo o dia a dia dele e acaba tendo que recair em situações, seja de forma culposa ou dolosa, nessas infrações ambientais. Então, assim, o RECAM, como eu disse, como ele não faz nenhum tipo de diferenciamento, ele não beneficia só o pequeno produtor, ele não direciona só o pequeno produtor. E seria melhor direcionado, como disse anteriormente, se a gente estabelecesse regras de benefícios para o perfil daquele produtor, o tamanho da sua área, porque assim a gente evitaria o risco, né, da gente perpetuar aquela máxima de injustiça entre o grande e o pequeno. Então, assim, mecanismos, eu acredito, mais direcionados, né, ao pequeno e ao grande produtor, né, de forma que a gente não favoreça, não enfraqueça a ideia punitiva pedagógica da norma, certo, com relação a isso, e pensar nessas alternativas sustentáveis. Então, anistiar por anistiar, a gente não consegue quebrar aquele ciclo, né, de degradação, em cima de degradação, isenção de multa e continua degradando. Então, o pequeno produtor precisa ser olhado, precisa realmente ver oportunidades para que ele saia desse endividamento, principalmente se ele é um bom pagador, porque a ele há muito interessa pagar essa dívida, certo? Mas fazendo, como foi dito, alinhado com atividades prévias de recuperação com relação ao meio ambiente e favorecendo para ele talvez um percentual maior, né? Para o grande um percentual menor, e aí a gente vai incluindo todos num ciclo virtuoso, porque a gente vê possibilidade de anistia somando com as práticas de recuperação, e esse ciclo virtuoso que a gente vai ter, não somente social, mas de proteção ambiental. Perfeito. Diante da proibição expressa no artigo 8º, salvo engano, do RECAM, quanto à migração de parcelamentos ativos da lei anterior, a 3.744 de 2015, para o novo programa, como os produtores que já haviam aderido ao parcelamento anterior avaliam as consequências práticas dessa restrição. Eles se sentem prejudicados diante das novas condições oferecidas pelo RECAM? Eu acredito que sim, porque ele está impedido de participar de um programa muito mais vantajoso do que foi o de 2015. Então, aqui a gente já, de cara, consegue observar um tratamento que não é isonômico, não é um tratamento igualitário. Então, e para o bom pagador, isso é pior, porque ele aderiu ao programa anterior, que não é tão benéfico quanto esse, vem pagando direitinho, vem fazendo tudo o que o programa anterior o exigiu, e aí ele vê uma oportunidade de uma atividade, de aderir a um programa mais vantajoso, ele vai estar impedido. Agora, o grande infrator com multas milionárias ou multas altíssimas, melhor dizendo, este de quebra já de começo, de início, já vai ter uma grande isenção, parcelamento muito maior do que a lei anterior, e aí a gente tem um tratamento que não é igualitário. Acredito que sim, venha um sentimento de que há um prejuízo para ele, justamente porque ele está impedido de aderir ao programa. Certo. Então, vamos pensar no seguinte: a lei do RECAM pode ser um caminho para evitar que multas sejam prescritas, ou se isso abre margem para mais e mais e mais ações criminosas? Sim, o RECAM sim, uma medida que vai evitar a prescrição de multas ambientais. Mas veja, se a gente está falando daquelas multas ambientais lá atrás,
as multas de 2020 até de 2024, 2023, ainda tem um caminho ainda que não precisaria forçar essa arrecadação, né, desse passivo ambiental com tanta urgência e dando um desconto dessa magnitude. Agora, se a gente estivesse falando daquelas multas muito antigas, é uma medida interessante nessa lei, porque ela realmente vai prevenir a prescrição. E sem falar que facilita a quitação, né, dessas pendências por meio desse desconto e parcelamento, tá? E aí evita que essas multas vão prescrever. Mas com relação à sua segunda pergunta ou a continuidade dela, isso abriria margem, caminho para o crime, a perpetuação, né, da prática delituosa? Sim, porque pode haver sim esse risco oportunista. O que eu posso pensar enquanto infrator? Eu posso pensar o seguinte, eu inclusive posso deixar de pagar o parcelamento, pensando que lá na frente vem uma lei, inclusive melhor, não só de 35%, mas de 50%, 90%, 70%. Né? Eu começo a observar que essas facilidades faz com que não produza o efeito punitivo que a norma quer. E tem mais um detalhe que eu acho assim importante. A gente enfraquece, inclusive, esses mecanismos rigorosos da fiscalização. Então, isso não é muito bom. Então, assim, vai abrindo margem. Não importa se eu vou ser multado por aquela infração penal. Virá uma legislação que vai caber no meu bolso. E aí é sempre sobre o olhar econômico. Perfeito. Situação de análise da senhora a partir do seu estudo científico. Qual o sinal que o RECAM passa para servidores da SEDAM e também para o Ministério Público, que trabalham na ponta da fiscalização e da aplicação da lei? Eu poderia dizer que é um sinal de desmotivação, porque imagine que o operador, lá, o agente ambiental, que arrisca a sua vida em operações complexas, né, vê o poder público sancionar uma lei que vai lá e esvazia, né, através das anistias, isso gera o que nós chamamos nos nossos estudos a inefetividade da norma. Então, se a fiscalização é boa, mas a punição ela é negociada, né, isso perde a questão do comando e controle. Com relação ao Ministério Público, ele tem escrutínio próprio para isso, ele já demonstrou em outros momentos que ele entra com ações judiciais, discutindo a questão da constitucionalidade da norma. Eu acredito que é bem provável que isso venha a ocorrer, né? Mas isso aí é só uma especulação neste caso, e que, ao meu ver, ao longo prazo prejudica a imagem do estado de Rondônia, porque a gente perde possibilidade de investidores, né? Investidores internacionais ou nacionais mesmo, mercados, né, que vêm em busca de produtos que estão livres, né, vamos dizer assim, que está com um selo de que ali não é produto de uma área desmatada ou de coisas, de infrações ambientais, decorrentes de infrações ambientais. Então, assim, é algo que a gente vislumbra, mas é só o tempo que vai nos dizer se isso vai ocorrer ou não. Professora doutora Adriana Vieira da Costa, aqui conosco no Amazônia Gente e Justiça, falando a respeito desses importantes tópicos do direito ambiental, da sustentabilidade aqui na Amazônia, de investimentos, de crescimento econômico, por meio de uma lei nova que cria um programa que é chamado RECAM. O tempo passou, precisamos começar a nos despedir da nossa audiência e, para isso, preciso agradecer muito sua gentileza de estar aqui conosco, trazendo esclarecimentos tão importantes para quem investe em Rondônia, para quem vive em Rondônia, para quem faz de Rondônia o lugar para que, por meio das atividades agrícolas, pecuárias, novas e novas condições positivas ocorram.
muito obrigado. Fique sempre à vontade para sempre que tiver uma temática nova, chamar a nossa atenção e assim a senhora será escalada novamente para esse espaço que é da gente, da Universidade Federal de Rondônia, da nossa gente, de Rondônia, Amazônia, Gente e Justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse teu projeto. E sempre que for convidada, e sim, se vir algum tema, a gente traz para discussão, né? E para que o público de casa possa saber um pouco mais do que está acontecendo na nossa terra. Muito obrigado. Siga, assista o nosso Amazônia, Gente e Justiça na News TV. Instagram, @NewsRondônia. Facebook, Jornal News Rondônia. YouTube, News Rondônia TV. E também o site www.newsrondônia.com.br, além do site da TV, que é o newstv.tv.br. Até o próximo episódio. Muito obrigado por sua audiência. Até mais. Tudo de bom. Amazônia, Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda.